Bom, eu coloquei aqui a nossa equação e coloquei aqui como fica essa equação para o caso em que n igual a 8, que é para ficar similar ao sinal que nós estamos estudando, que era aquele sinal do vídeo anterior. Nós vamos retomar esse sinal no final para tentar recuperá-lo, ao invés de com o código que nós já tínhamos utilizado anteriormente, utilizar agora uma expressão matricial para a recuperação do valor de x. Então aqui eu apenas substituí os valores de n de 0, então nzinho igual a 0, até o nosso nzinho n igual a 7. E nós vemos que para cada valor de x, nós temos aqui o a vezes o cosseno, no caso aqui seria uma espécie de ômega zero, o A1 vezes o cosseno de ômega 1 vezes o n, A2 cosseno de ômega W2 vezes o n, né? Então, lembrando que não é ômega, né? É o W, né? É a frequência angular normalizada. E assim sucessivamente. Então, tem uma soma aqui em que se repete o A e à medida que eu mudo o A, eu mudo o W. Depois o mesmo ocorre com o B. Então, B1 sendo de W1, B2 sendo de W2 e assim sucessivamente. Tá? Então, nós poderíamos reorganizar isso aqui na forma matricial, em que eu já fiz a conta aqui de que o cosseno de zero dá sempre 1, não é isso? E o seno de zero dá sempre 0. Também o seno de W4, então W4 é igual a 2π sobre o nzão é 8, vezes 4, 4 vezes 8, vezes 2 aqui, sobra apenas π. Então aqui esse é o seno de πn. Seno de πn também é sempre 0. Então nós temos aqui essa coluna aqui sempre 0. Nós temos essa linha aqui sempre 0, que é o seno de 0. Mas aqui no caso é o w que é 0. Aliás, é o n que é 0. Nós temos essa coluna aqui toda 0, que é o do B0, tá? Que ele nem está aqui, né? Mas é uma espécie de B0 vezes seno de W0 vezes N. Uma coluna que estaria aqui. E nós vemos também que tem uma regularidade aqui, certo? Então aqui é o cosseno de W0, que é igual a 1. Aqui é o cosseno de W1 vezes N minúsculo, aqui é o cosseno de W2 vezes N minúsculo, e assim sucessivamente. E esses valores são multiplicados pelos valores de A, então fica para o x0 todo mundo vezes 1, que é o cosseno de 0. No W1, todo mundo com n igual a 1, vezes A0, A1, A2, A3, A4, que é o que está aqui. E vocês podem verificar por inspeção, né? Pausar o vídeo e verificar que efetivamente essas operações matriciais vão resultar dessa mesma matriz coluna aqui. Lembrando que aqui nós temos uma matriz que ela é 8 por 5, multiplicado por uma matriz aqui que é 5 por 1. De modo que o resultado ele é 8 por 1, que é o mesmo formato que nós temos aqui. Não é isso? Então, esse por 5 aqui e o 5 aqui é a quantidade de componentes de frequência, né? Considerando a frequência zero também. E aqui é o mesmo esquema, né? Só que para o B. Então, nós poderíamos organizar isso aqui fazendo a matriz X é igual a matriz CS vezes a matriz A, mais a matriz SS vezes a matriz B. Então, essa aqui é a matriz CS. Essa é a matriz A. Essa é a matriz SS. E essa é a matriz B. E a matriz X também. As matrizes A, B e X são iguais às que nós já empregamos na análise, né? É a matriz das amostras, a matriz dos coeficientes do cosseno e a matriz dos coeficientes dos senos.
E ela tem essas expressões aqui, não é isso? A matriz das amostras é a sequência das amostras. A matriz do CS, ela é o quê? Ela é o cosseno. Agora, a nossa frequência muda com a coluna. Então, WJ-1. E à medida que eu mudo de linha, eu mudo qual é a amostra. I-1. Tá? Lembrando que aqui, o W0, ele é o 2π sobre Nzão, né? No caso aqui, 2π sobre 8, vezes 0, tá? E não o W fundamental, tá? Que existe uma convenção que chama de F0, a frequência fundamental, mas nós não estamos usando essa convenção aqui. Aqui é efetivamente o W com o K igual a 0. A matriz do A são os coeficientes do A, o SS é similar à matriz dos cossenos aqui, trocando os cossenos por seno, né? Então, no caso geral, o que é que nós temos? A diferença aqui, as matrizes novas, são as matrizes CS, né, que ela tem como quantidade de linhas a quantidade de amostra e como quantidade de colunas a quantidade de componentes de frequência. E ela é dada pelas amostras de cossenoides. Os elementos são dados pelas amostras de cosseno, sem nenhum coeficiente aqui, certo? Em que a frequência muda com a coluna e a amostra muda com a linha, tá? E temos também a matriz dos senos da síntese, né? Então, esse S do CS aqui e o S do SS é do matriz dos cossenos da síntese e matriz dos senos da síntese. É a matriz que tem como mesma forma aqui da matriz dos cossenos da síntese, né? Só que ela tem amostra de senoides, tá? Então, é igual a dos cossenos, só que trocando a função cosseno pela função seno. E a gente pode obter todas as amostras de x pela equação matricial x igual a CSA mais SSB, né? Ou seja, matriz dos cossenos da síntese vezes os coeficientes dos cossenos mais matriz das amostras de seno vezes os coeficientes dos senos. E aí nós vamos recuperar o sinal que nós já temos visto desde o vídeo anterior, em que nós vimos as matrizes para obter a análise, só que agora nós vamos recuperar o x também com cálculo matricial. Então nós podemos vir aqui para o mesmo código, e esse trecho aqui é o trecho que recuperava o x, não é isso? Então eu deletei ele aqui. O x agora já não precisa ser alimentado com zeros, ele pode ser vazio. E eu vou criar aqui as nossas matrizes CS vazia de ordem N por quantidade de amostras. Por quantidade de componentes de frequência. A SS ela é igual. E nós podemos fazer aqui um for duplo. Então as linhas percorrem todos os valores, tantos quanto a amostra tiver no nosso problema. No caso aqui, a quantidade de amostras é 8. E nós podemos pular a primeira linha e vamos percorrer todas as colunas. A quantidade de colunas é igual à quantidade de componentes de frequência. Então, nós podemos fazer aqui o CS de IJ é igual a o cosseno de frequência J vezes I. E o seno é a mesma coisa, só que com a função seno. Eu pulei a primeira linha, que nós sabemos que na matriz dos cossenos, a primeira linha ela é toda 1. Então, a primeira linha é a linha de ordem 0, e eu vou pegar todas as colunas, vão ser iguais a 1.
E no dos senos, nós sabemos que elas são todas iguais a 0. Nós podemos fazer o mesmo para a primeira coluna. Então, eu posso pular também aqui a primeira coluna. Então, todas as linhas, primeira coluna, todas as linhas, primeira coluna. E nós podemos recuperar a matriz X fazendo matriz dos cossenos, produto matricial com os coeficientes dos cossenos, mais matriz dos senos, produto matricial com os coeficientes dos senos, que já foram devidamente calculados aqui, como nós calculamos no vídeo passado. Então vamos ver aqui. Como nós não estamos usando n nesse caso, nós podemos tirar aqui o eixo horizontal, que ele conseguirá calcular ainda assim, porque quando o eixo horizontal é omitido, ele ordena a partir de 0. Tá? Bom, e aqui está, efetivamente, usando os mesmos valores de A e B, mas agora recuperando, usando as equações de síntese matriciais, nós efetivamente conseguimos aqui recuperar o sinal original, né? Os valores marcados como cruz vermelha são os valores recuperados, enquanto que o stem é o valor original. Então era isso, nós conseguimos aqui resumir a recuperação e a análise, a coleta de todos os coeficientes em uma única operação matricial, né? No caso, duas equações matriciais para obter os coeficientes do cosseno e do seno, e uma única operação matricial com dois termos, né? Para fazer a equação de síntese, né? Então, esse caso é especialmente útil quando forem feitas muitas operações, não é isso? E aí, sendo feitas muitas operações, é interessante, né, desde que a quantidade de amostras para todas as operações sejam a mesma, utilizar as formas matriciais, pois elas não só acelerarão os cálculos, como deixarão o código mais compacto, já que o código para fazer a recuperação não tem nenhum loop, não tem nada, é duas linhas para obter os coeficientes e uma linha para recuperar o sinal. Era isso que nós tínhamos para mostrar. Até uma próxima oportunidade.